Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso ponto 2, né? Essa aqui vai ser a primeira parte do ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Vamos lá? Bem, pessoal, a mediação, ela alcançou patamares mais elevados e atingiu um posto de maturidade e assertividade, né? Na medida em que, inclusive, ganhou legislação própria para os seus atos e funções. Bem, pessoal, o que significa isso? Significa que a mediação, hoje em dia, ela já está regulamentada tanto no âmbito internacional, através de tratados, quanto no âmbito nacional, através de lei específica para tanto, né? Então, é nesse sentido. E a mediação é muito antiga. Então, por exemplo, Aristóteles, em Ética Nicômaco, que é um dos seus livros mais conhecidos, né? Ele discorre o seguinte: quando ocorrem disputas, as partes recorrem ao juiz, e ir ao juiz é ir à justiça, porque se quer que o juiz seja como se fosse a justiça viva. E elas procuram o juiz no pressuposto de que ele é uma pessoa equidistante. Em algumas cidades, juízes são chamados de mediadores, no pressuposto de que, se as pessoas obtêm o meio termo, elas obtêm o que é justo. O justo, portanto, é equidistante, já que o juiz o é. Nesse caso aqui, Aristóteles está fazendo uma reminiscência a essa muito mais ao poder do que ao poder judiciário, como a gente entende hoje, do que ao mediador. Primeiro aí se tem essa questão de se buscar o meio termo, que é uma das principais tarefas da mediação, nem prevalecer o que uma parte do conflito quer no início e nem prevalecer o que outra parte do conflito quer também, né? E, nesse sentido, é interessante essa questão da equidistância. Equidistância aqui significa que o mediador mantém igual distância das partes, tá? É igual distância, por isso que equi. Então, essa busca pelo meio termo, pelo consenso, é algo muito mais típico da mediação do que do judiciário, que muitas vezes tem que dizer que uma das partes está certa e a outra parte está errada. Então, a mediação tenta compor as partes. O conceito de mediação para Juan Carlos Wetzulla seria a técnica privada de solução de conflitos que vem demonstrando no mundo sua grande eficiência nos conflitos interpessoais, pois com ela são as próprias partes que acham as soluções. O mediador somente as ajuda a procurá-las, introduzindo com suas técnicas os critérios e os raciocínios que lhe permitirão um entendimento melhor. Pessoal, nas palavras aqui do Wetzulla, né, primeiramente, destaca, a mediação ela é privada, ela não é imposta pelo Estado. Segundo aspecto que ele fala também, essa questão de que cada vez tem se mostrado eficiência e sendo utilizada no mundo a mediação. E o mais importante, na mediação, o mediador ele não resolve a questão, ele ajuda as partes a construir uma decisão, uma solução. Ele não dá uma decisão pronta e acabada. Ele pode até sugerir, mas ele não impõe às partes. As partes aceitam a decisão dele se quiserem. Augusto César Ramos destaca os seguintes pontos marcantes na mediação: rapidez e eficácia dos resultados, a redução do desgaste emocional e do custo financeiro, garantia de privacidade e sigilo, redução da duração e residência de litígios, facilitar, facilitação da comunicação, perdão, etc. Bem, a, a mediação ela é muito mais rápida e eficaz do que, por exemplo, os procedimentos que ocorrem no Poder Judiciário. Então, você resolve muito mais rápido. Há uma redução do desgaste emocional porque na mediação se procura trabalhar as emoções e o aspecto psicológico das partes, coisa que o Poder Judiciário geralmente não faz, né? Geralmente não, não faz, né? E a própria questão do custo financeiro, porque na medida que se dá uma decisão mais rápida, isso economiza tempo e tempo é dinheiro.
E sem falar que na mediação não existe aquela possibilidade de recursos, de você recorrer para tribunais superiores, como acontece no judiciário. Também as partes, caso queiram, podem definir que a mediação adote a privacidade e o sigilo, né. Então esses são aspectos. A questão da comunicação, porque a mediação ela foca no sentido que as partes devem, né, estabelecer um diálogo entre elas, então isso facilita a comunicação. Bom, pessoal, o conceito de Luiz Fernando Almeida Guilherme, que é o autor que a gente está trabalhando, né, o autor que tem mais trabalhado para mediação é o seguinte: trata-se de um sistema confidencial e voluntário de gestão de litígio a partir do qual os litigantes se socorrem de um terceiro que deve atuar de maneira imparcial e independente com o propósito de dirimir o conflito. Bem, gente, primeiramente ele fala que é um sistema confidencial porque as partes podem escolher o litígio. Voluntário porque ninguém é obrigado a escolher mediação, você escolhe, então é a sua vontade, né. Claro, as 2 partes é que tem que escolher, não pode só uma parte escolher não, né. E nela, os litigantes vão, que são as partes do conflito, usar um terceiro que seja imparcial, ou seja, que não tenha amizade ou inimizade com qualquer uma delas, com o intuito de resolver esse conflito. Então, a mediação, ela consiste na intervenção de um terceiro neutro, buscando a intermediação da relação conflituosa. Assim, o mediador operacionaliza a comunicação. Antes de mais nada, ajuda no resgate do diálogo até uma solução. Ao fim e ao cabo, o mediador atua como facilitador e trabalha a comunicação e a relação dos litigantes. Primeiramente, essa neutralidade é no início, ou seja, ele é neutro porque no início, ele não tem uma posição sobre aquela causa, tá. Neutro é quem não tem. Neutro não é a mesma coisa que imparcialidade, tá. Imparcial é aquele que não beneficia ou prejudica a parte por amizade ou inimizade. Neutro é quem não tem uma posição sobre o conflito, tá. Ele é neutro no início, depois que ele toma conhecimento, ele não tem como ficar mais neutro, né. Ele passa a ajudar as partes. E aí, o mediador ele facilita a comunicação, ele ajuda o diálogo entre as partes. O mediador ele precisa ter uma inteligência emocional que seja suficiente para ele ajudar as partes a chegarem a um consenso sobre a resolução dos conflitos. Então, ele é um facilitador do diálogo entre as partes. Uma pessoa para atuar como mediador, pessoal, como a gente vai falar aqui, ela tem que trabalhar muito a questão da inteligência emocional e dos aspectos psicológicos das partes. E essa é uma das grandes vantagens da mediação também. Bem, pressupõe a mediação um conjunto de técnicas e de habilidades que devem ser desenvolvidas em cursos especializados de capacitação, com práticas supervisionadas que englobam abordagem, modelos ou escolas de mediação. Bem, existem cursos de formação de mediação, vocês podem fazer, não é só para quem tem formação em direito, tá? Todos vocês podem fazer, até porque o mediador ele não precisa ser necessariamente uma pessoa formada em direito, ele pode ser uma pessoa que tenha muito conhecimento na sua respectiva área. Na área de relações internacionais, tanto a mediação e a arbitragem é muito usada em comércio exterior, tá. Mas pode ser, por exemplo, um médico na sua área de conhecimento, um engenheiro na sua área de conhecimento, tá. Mas a pessoa tem que fazer esses cursinhos para poder trabalhar como mediador e árbitro. Claro, aqui a gente nessa disciplina a gente vê os aspectos gerais, mas para você realmente poder atuar profissionalmente como árbitro ou mediador, você tem que fazer uma formação específica, não é tão cara, mas precisa, porque você vai ter que aprofundar essas técnicas que a gente vai passar para vocês aqui na disciplina. Então a mediação é o meio em que os envolvidos escolhem um terceiro para atuar como mediador, sendo certo que este último deverá apresentar aptidões, né, que facilitem o diálogo ao longo do procedimento, a começar por melhor denotar as explicações e os compromissos iniciais, sequenciando com narrativas e escutas alternadas, por exemplo. Então, o mediador ele tem que ter capacidade de ajudar as partes a, a desenvolver um diálogo entre elas, e inclusive o dom da escuta, tá? De saber escutar, de deixar que as partes desabafem sobre seus problemas, de notar as emoções, de trabalhar essas emoções.
A mediação, ela possui uma sistemática norteada por procedimentos calcados na psicologia, olha a psicologia aí, no direito, na sociologia, na filosofia da linguagem e na teoria dos sistemas. Então, eh, nesse sentido, é interessante notar que o mediador, ele não tem que somente ter conhecimentos jurídicos sobre aquilo, ele tem que ter conhecimentos que vão da psicologia, ele trabalha muito a questão emocional, das partes da sociologia, da filosofia da linguagem, da teoria dos sistemas, né. Então, ele vai atuar em diversas áreas para ajudar a realizar a mediação. É notável a preocupação do poder público com o regramento da mediação judicial, inclusive em vários procedimentos do poder público, do poder judiciário, você vai ter uma mediação prévia que se chama conciliação. Acho que vocês, se já não participaram, vocês já devem ter ouvido falar em relação a questões de consumo e em relação a questões trabalhistas, né. Se faz uma mediação prévia, né, que se chama conciliação. Inclusive tem uma lei de mediação aqui no Brasil que a gente vai estudar depois, tratados também. Então, existem diversas escolas de mediação. Essas escolas, pessoal, não são escolas fisicamente falando, são correntes de pensamento, tá? Então, a gente tem a mediação facilitativa, também conhecida como linear tradicional de Harvard, porque foi desenvolvida e defendida principalmente pelo pessoal da Universidade de Harvard. A mediação avaliativa, a mediação transformativa e a mediação circular narrativa. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas daqui a pouco. Bem, pessoal, a escolha da mediação, na verdade, depende da natureza do conflito, assim como da realidade socioeconômica e cultural dos envolvidos. Você diz, qual é o melhor tipo de mediação? Depende de vários fatores, como a gente está falando. Qual é o tipo de conflito? O conflito que é comercial, empresarial, é um conflito familiar? A questão socioeconômica das partes que estão envolvidas e até da cultura delas, né? A mediação facilitativa e a mediação avaliativa são presenciadas de forma mais corriqueira nas questões de âmbito judicial, por exemplo, nas questões de consumo, nas questões, eh, né, que tem trabalhistas também. Entretanto, mesmo nos conflitos extrajudiciais, ou seja, que correm fora do judiciário, são observadas suas presenças principalmente quando as questões versam sobre patrimônio, questões pontuais ou entre protagonistas que não mantêm relação continuada. Aqui, contratos, por exemplo, internacionais na nossa área. Então, eles não têm uma relação, muitas vezes foi um produto, um serviço que foi encomendado, entenderam? Mas não há uma relação contínua entre as partes e que envolva patrimônio, bens, né? Na mediação avaliativa, o mediador tem papel mais incisivo, podendo fazer mais sugestões. Então, isso a gente vê muito na conciliação também. Então, o mediador ele diz: "Olha, eu dou essa sugestão aqui, e aí, vocês vão aceitar? Se não aceitar, por exemplo, se for no judiciário, o juiz vai resolver". Existem também modelos de mediação, como a transformativa e a circular narrativa, que são mais adequadas para litígios em que os agentes mantêm ou já tiveram relações continuadas, né? Envolvendo, por exemplo, o aspecto sentimental, que aí esse tipo de mediação tem muito foco, e interesses familiares, ou entre vizinhos, sócios e colegas de trabalho, são pessoas que têm uma relação contínua, né. Se forem, clientes, fornecedores habituais, viu, aqui. Não simplesmente, comprou um produto ali ou comprou uma mercadoria, um carregamento, não, aqui teria que ser em relações contínuas, como nesse caso familiares, vizinhos, sócios, colegas de trabalho. Dando continuidade e pontuando mais a fundo, a mediação transformativa não impõe regras prévias e apresenta plena liberdade das partes na construção do procedimento passo a passo, ensejando o fortalecimento dos protagonistas. O mediador utiliza resumos e espelhamentos que estimulam a compreensão do contexto. Na mediação transformativa, se faz um painel no qual as partes podem discutir,
colocar seus problemas, não é tão padronizadinha, né, no qual você já define ali o que cada um tem que fazer. Não, ela é mais aberta. Características da mediação circular narrativa. Primeiro, o objetivo, né, tem como foco a exteriorização das emoções dos mediados e despertando aí um espírito negociador das partes. A mediação circular narrativa, ela foca muito nas emoções, deixa as partes falarem, lembra um pouco aqueles programas tipo Casa de Família, né, minha mãe gosta daquilo. Eu só vejo quando eu estou na casa dela, né, que eu estou lá pela sala, aí às vezes eu vejo ela assistindo. Então ali, reparem, né, que o apresentador funciona como um mediador e deixa as partes colocarem, depois dá alguma sugestão, né. A atuação do mediador. O mediador objetiva causar desorganização no sistema, capaz de provocar uma nova organização não circular. Então, o mediador ele tenta desconstruir aquelas relações para tentar construir uma nova organização, ou seja, no qual as partes ele ajuda, mas que as próprias partes aceitam criar novas bases para aquele relacionamento. Principal autora, Sarah Cobb. É a autora que defende essa mediação circular narrativa. Então, também parece muito com sessões de terapia de casal, esse tipo de coisa. Não deve falar nem isso, até porque a maioria de vocês são solteiros, né? Mas vocês sabem mais ou menos como é que funciona. Características da mediação transformativa. O objetivo, manter o foco dual ao longo da mediação, ou seja, um foco em ambas as partes, a questão do empoderamento e do reconhecimento, dando às partes a oportunidade de realizar esse empoderamento, principalmente quando se percebe que tem uma mais frágil na relação, e do próprio reconhecimento que elas mantêm. A atuação do mediador, ele apoia a possibilidade de mudança do relacionamento entre as partes. Aqui é muito usado quando as partes querem mudar o tipo, o patamar de relacionamento, né. Os pais autores são Robert A. Barack Bush e Joseph Fogler. E por último, a gente tem, as características da mediação tradicional linear da escola de Harvard, né, a mediação também chamada facilitativa, avaliativa ou conciliação. A conciliação é quando ela é feita no judiciário. Primeiro, o objetivo, né, tem como foco a separação das pessoas no conflito, a negociação por interesse e não oposição, né. A comunicação ocorre no sentido linear, no qual as partes cada uma já tem um papel pré-definido. A atuação do mediador, o mediador é um terceiro imparcial e neutro que auxilia, né, propõe os envolvidos a encontrar a melhor solução para o conflito, né. Se ele for mediador, ele facilita o diálogo. Já se ele for conciliador, ele opina, sugere, emite um parecer e valora, né. Ele dá uma decisão mais acabada se ele assumir o papel de conciliador, como a gente vê, por exemplo, na questão trabalhista e na questão de consumo no judiciário. Caso não consiga resolver, remete para que o juiz decida. Bom, os principais autores ali seriam o William Ury, o Bruce Patton e o Roger Fisher. Ambientes da mediação, né, aqui são os lugares no qual a mediação pode ser feita. Familiar, quando liga com questões de família. Comunitário, né, perante a conflitos que tratam disputa de vizinhança, por exemplo. E empresarial, né, que é o que mais interessa para vocês. Transita pelo ambiente empresarial, pode ser ao tratar de litígios em empresas, seja entre sócios de uma mesma empresa ou entre organizações distintas, né, por exemplo, empresas num contrato internacional de países diferentes. Bom, pessoal, assim como são formalizados os regramentos entre as partes que compõem um contrato, também pode haver formatações específicas que formalizem a instituição da mediação, né. E aí essa instituição da mediação, ela pode ser formalizada num contrato também, tá, é isso que a gente está querendo falar aqui. Exemplos de cláusula padrão de mediação, aqui é no meio do contrato. Então nesse contrato, no final do contrato, vem uma cláusula definindo que o conflito, qualquer conflito que se origine daquele instrumento vai ser resolvido pela mediação. O modelo é o seguinte: qualquer entrave ou litígio
proveniente do presente instrumento, inclusive no que se refere à sua interpretação ou também à sua execução, será submetida à mediação, sendo essa administrada pela instituição. Aí já define a instituição, por exemplo, Centro de Mediação e Arbitragem de Caruaru, que existe, né? Estando em conformidade com seu regramento, devendo ser coordenada pelos mediadores pertencentes da respectiva lista de mediadores, tá? Então, aqui nesse caso, nessa cláusula, se define que qualquer conflito que surgir desse contrato vai ser resolvido pela mediação, indicando à Câmara o órgão responsável por esse trabalho. Exemplo de cláusula padrão escalonada de mediação e arbitragem. Cláusula escalonada significa que, primeiro, se busca resolver na mediação. Caso não se consiga resolver através da mediação, vai se resolver através de arbitragem. Então, ela teria duas partes. A primeira parte é igual à anterior, no qual diz o seguinte: qualquer entrave ou litígio proveniente do presente instrumento, inclusive no que se refere à sua interpretação ou também à sua execução, será submetido à mediação, sendo essa administrada pela instituição, vamos colocar lá de novo a Câmara de Mediação e Arbitragem de Caruaru, estando em conformidade com o seu regramento, devendo ser coordenada por mediadores pertencentes da respectiva lista de mediadores. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte: o entrave ou litígio que não for resolvido de forma consensual no prazo de, aí cito o número de dias que as partes escolhem, tá? Prorrogável por mais número de dias a depender da vontade dos envolvidos, ou seja, as partes escolhem. Será definitivamente dirimido por intermédio de arbitragem, sendo essa administrada pela instituição, vamos colocar lá de novo, né? Câmara de Mediação e Arbitragem de Caruaru, de acordo com seu regramento, sendo então conduzida por um tribunal arbitral com número de árbitros ou árbitro único, indicado na forma do referido regimento. Nesse caso aqui, pode ser a mesma entidade, tá? Dificilmente vai ser a mesma pessoa. Vão geralmente colocar o mediador para um e o árbitro para outro, mas pode ser do mesmo órgão. Então, aqui as partes definem, olha, primeiro se tenta resolver o conflito através da mediação. Caso não resolva, dá um prazo aí, e aí se busca na arbitragem. Tem outro modelo de cláusula escalonada, que é aquela estabelecida entre a mediação e o judiciário, ou seja, primeiro você vai na mediação, se não resolver conflito, vai para o judiciário. Então, a primeira parte é igual, né? Qualquer entrave ou litígio do presente instrumento, inclusive no que se refere à sua interpretação ou também à sua execução, será submetida à mediação, sendo essa administrada pela Câmara de Mediação e Arbitragem de Caruaru, no exemplo que a gente está citando. Estando em conformidade com seu regramento, devendo ser coordenada pelos mediadores pertencentes da respectiva lista de mediadores. Sim, pessoal, geralmente quem é mediador atua como árbitro, porque a pessoa, inclusive a formação, acaba sendo única, né? Ou seja, o curso é de mediação e arbitragem, que a pessoa faz para se preparar para ser mediador ou árbitro, né? Pode ser separado, mas geralmente é junto. O que eu fiz foi junto. O entrave ou litígio que não for resolvido de forma consensual no prazo de, aí as partes escolhem o tempo, né, os dias, prorrogável por mais, se quiser colocar prorrogação, será definitivamente submetido ao Poder Judiciário a fim de alcançar a solução definitiva. Sim, porque o juiz, como árbitro, ele dá uma decisão que morreu Maria Preá, né? Desde logo fica eleito o foro da comarca de Caruaru, vamos colocar lá no exemplo, como aquele competente para definir eventuais questões, dúvidas ou demandas decorrentes do presente contrato, respeitada a cláusula de mediação, com a exclusão de qualquer outra, né? Então, aqui é uma cláusula escalonada que, primeiro, procura-se resolver o conflito na mediação. Caso não se resolva, vai-se para o judiciário. Tipos ou espécies de mediação, né? A mediação pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Judicial no âmbito do Poder Judiciário, extrajudicial fora do Poder Judiciário, né? Também tem a prévia e tem a incidental.
Na verdade, os 2 principais tipos são a judicial e extrajudicial. As outras são variações que podem ocorrer ou não dentro ou fora do judiciário ou simultaneamente de ambos. A mediação judicial se apresenta, através da participação do instituto no curso de uma ação judicial, seja de natureza civil ou penal. Então, ocorre no Poder Judiciário. A mediação extrajudicial é o instituto pelo qual as partes conflitantes elegem um terceiro imparcial ao litígio para contribuir com o melhor para este. Então, pode ser numa Câmara de Mediação e Arbitragem? Pode, na extrajudicial, fora do Poder Judiciário. Já a mediação prévia, ela pode ser tanto, vista em um processo judicial, quanto no procedimento extrajudicial, e depende, acima de tudo, da capacidade do mediador. Na judicial, se as partes comparecerem e chegarem a um acordo, o mediador devolverá ao distribuidor o pedido, acompanhado do termo da mediação, para as devidas anotações, podendo ser homologado a pedido das partes, transformando-se assim em título executivo judicial. Caso o acordo seja em grau de recurso, sua homologação será realizada pelo relator. Aqui, resumindo, é o seguinte: na prévia, se ela for uma mediação prévia judicial, se as partes chegarem a acordo, aí o que é que se faz? Se lavra um termo, uma sentença homologando esse acordo, e aquilo vira um título executivo judicial. Com esse título executivo judicial, a parte pode executar, por exemplo, se for estabelecido que deveria ser paga a indenização, pode até executar os bens da outra parte vencida, tá? Ou se não cumprir, né, o acordo. A mediação incidental é considerada obrigatória na hipótese da existência de processo judicial de consentimento, nas modalidades que isso é previsto, né? É uma modalidade que se dá obrigatoriamente após o protocolo da petição inicial. A requisição alcança o mediador antes mesmo de chegar ao juiz da causa, que geralmente, nesse caso, a incidental também é uma modalidade prévia, entendeu? Mas, essa mediação ela ocorre antes do juiz decidir, porque se não for alcançado um acordo, aí ele decide, né. Bom, pessoal, fase da mediação a gente vai ver na próxima parte, até porque a nossa intenção é que esses vídeos fiquem em torno de meia hora, para não ficar muito cansativo. Então, até a segunda parte do nosso ponto 2. Obrigado pela atenção, gente. Tchau, tchau.